Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre filosofia, né? Então o título do vídeo é As 1001 Utilidades da Filosofia. Para que serve a filosofia, né? Como é que a gente pode utilizar ela no cotidiano para poder entender melhor as coisas, para poder se aproximar das coisas de maneira mais ampla, mais profunda, mais complexa, né? E ao mesmo tempo para ver beleza também em certas coisas que aparentemente são muito simples, né? No fundo, nada é tão simples quanto parece, né? Tem as coisas na vida têm sempre ali várias conexões possíveis, várias profundidades, várias riquezas, né? Enfim, e a gente está o tempo todo aprendendo coisas novas aí, e enfim, a ciência mostrando coisa nova para a gente também, inclusive através da filosofia, né? Porque esses campos dialogam o tempo todo, a arte também, e a gente vai falar um pouco disso no vídeo de hoje com as nossas dicas literárias de praxe, tá? Eu já fiz mais de um vídeo aqui comentando sobre o que é a filosofia, né? E vou deixar o link para vocês aqui. Mas vale recapitular rapidamente aqui esse tema, mais para a gente poder situar, né? E, enfim, já convidando vocês aí, quem não viu ainda, a verem os vídeos anteriores que eu vou deixar no link aqui, tá? Então, assim, a filosofia é esse esquema que nasce lá na Grécia Antiga, né? Mais de, enfim, né? A filosofia tem mais de 2.500 anos, né? E eu vou deixar alguns livros para vocês aqui rapidamente, mais para poder situar isso do ponto de vista histórico, tá? Então tem esse livro aqui muito bacana do Jean-Pierre Vernant, que é um historiador francês, As Origens do Pensamento Grego, tá? E aqui nesse livro ele vai falar sobre alguns aspectos do que estava acontecendo na Grécia naquele momento em que os filósofos começaram a aparecer, tá? E aqui você já entra em contato com duas formas, né, de ação da filosofia que são quase que inaugurais ali, né? O olhar sobre a natureza, distinto, né, diferenciado do olhar mitológico, né? Então, portanto, tinha uma conexão muito religiosa, né, dos gregos através dos mitos com a natureza, e os filósofos passam a tentar olhar para isso de um outro modo, né? E ao mesmo tempo também as questões políticas, né? Isso também aparece como uma questão primordial ali, uma questão quase que inaugural, a gente pode chamar assim, né, da filosofia, na medida em que, segundo pondera aqui o Jean-Pierre Vernant, isso acontece no momento da Grécia ali em que ela começa a ficar sem reino, né? Tem um momento ali que eles ficam sem rei, e aí nesse momento começa a ter que, né, começam a acontecer certos conflitos que estão para além daquela lógica muito vertical do rei plebeu, né? E isso gera ali o início de uma nova lógica ali de funcionamento para o pensamento humano, para as coisas, né? Então esse livro é muito bacana, vale muito a pena citar, tá? Os primeiros filósofos são os chamados pré-socráticos, né? Então Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, enfim, essa galera toda. E todos os textos que a gente tem, que a gente conhece hoje dos pré-socráticos estão nesse livrinho aqui, tá? É um livro fininho, tá vendo? São poucos textos, né? E que inauguram a filosofia escrita, né? Que são os pré-socráticos, tá aqui, né? Os filósofos pré-socráticos, organizados aqui pelo Gerd Bornheim, né? Que é um filósofo brasileiro, tá? Enfim, nessa tradução aqui da editora Cultrix. E aqui vocês vão ver basicamente esses textos conectados com essa reflexão ali sobre a natureza, né? O universo, enfim, né? O papel do ser humano ali no universo, tudo mais, tá? E logo depois, né? Pouco tempo depois aparece o Sócrates, que é considerado ali esse ponto enfim, essa curva que sai dessa análise meramente natural, ali, meramente ligada à natureza, e começa a avançar para outros temas, especialmente a política, mas vários outros temas. O Sócrates não deixa nada escrito, né, segundo consta até hoje,
mas ele tem um discípulo, que é o Platão, que é um cara que escreve pra caramba, né? E o Platão tem também um discípulo, que é o Aristóteles, né? E que também escreveu pra caramba, e a gente conhece muita coisa dos gregos através desses dois autores, tá? Então tá aqui um exemplo de livro do Platão, A República, que é um livro sobre política, né? Mas também sobre comportamento, sobre arte, conhecimento e tudo mais, né? Tá, ele fala sobre poesia aqui, tem o mito da caverna, né? O famoso mito da caverna tá aqui, tá? E aqui tem um exemplo de um texto do Aristóteles, que é o Poética, tá? Aqui tá junto com outros dois autores, mas enfim, esse Poética é um texto do Platão sobre arte, né? Sobre o teatro, enfim, sobre tragédias e tal, tá? Então, enfim, isso já demonstra o quanto que a filosofia foi se expandindo, né? Ela foi vazando para outras possibilidades sociais que não apenas a análise da natureza, né? Então começou a se perceber que essa forma de agir da filosofia podia avançar para outros campos ali da vida humana, né? E aí, pessoal, hoje, né, passados 2.500 anos, a gente tem, né, uma quantidade gigantesca de autores que já escreveram, né, sobre o que é a filosofia e sobre como utilizar a filosofia, né? Ou seja, de que forma a filosofia pode contribuir para a sociedade para melhorar, né, a perspectiva sobre o mundo. E aí vale dizer também, então, quer dizer, né, vamos fazer aqui então um resumo rápido, porque eu já fiz isso num outro vídeo, vou deixar o link aqui. Para resumir, a filosofia, ela é esse trabalho de reflexão, pensamento crítico, construção conceitual sobre as coisas, teoria, né? São 4 palavras que resumem bem aí o que é a filosofia. E essas 4 palavras são basicamente o seguinte: extensão, né, para tudo aquilo que é ou está muito simplório, né? A coisa está ali muito, né, feijão com arroz, muito, né, não se ampliou muito, vem a filosofia e tenta fazer extensões de raciocínio. Por isso os livros de filosofia muitas vezes são longos, né? Porque é uma análise ali, né? O sujeito para poder fazer uma reflexão longa sobre alguma coisa e apontar vários detalhes, várias sutilezas, questões que não foram ainda percebidas, né? E tudo mais, tá? Então, quer dizer, um dos aspectos mais importantes da filosofia é fazer extensão naquilo que está muito simples, né? E um outro aspecto da filosofia é o do corte, ou seja, né, tudo aquilo que está muito repetitivo, né, ou seja, começa a se estender, mas de uma maneira muito repetitiva, porque nem toda extensão é filosófica, né? Você pode ter uma extensão muito repetitiva, muito sistemática, está ali se repetindo e isso acaba virando simples, né, ou simplório, né? E aí a filosofia vem e faz cortes nisso, né, para poder apresentar alternativas de caminhos para aquilo que está muito, enfim, né, retesado no mesmo ponto, né? Exemplos disso que eu estou falando. Esse livro do Deleuze, O que é Filosofia, no qual ele vai falar, dentre outras várias coisas, sobre o que é o conceito para ele, né? Eu estou usando o Deleuze aqui, podia falar de 500, né? Mas enfim, né? Estou aqui dando só um exemplo, tá? Inclusive de um livro específico, né, que ele está tentando definir o que é a filosofia como prática, né, e tudo mais. Esse livro aqui do Benjamin, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, porque para além dessa questão da arte, ele vai discutir o que é reflexão, né, e a reflexão é um tipo de extensão. Então estou pegando um dos pontos que eu falei aí, né, o que é a extensão, e nesse ponto do corte, eu deixo esse exemplo aqui desse livro do Jean Baudrillard, de Um Fragmento ao Outro, tá? Que é esse exemplo de, enfim, estabelecer curvas em busca de singularidades que escapem do que está repetitivo, né? Tem vários outros, né? Tem o livro do Zizek também, o Visão em Paralaxe, fala mais ou menos desse mesmo tipo de prática, né? Enfim, com outros detalhes, com outros aspectos, mas o fato é que a filosofia funciona bem aí nesses dois registros, né? De produzir extensões naquilo que está muito simplório e de produzir cortes ou, enfim, curvas, né? Mudanças de rota, né? Para tudo aquilo que está muito repetitivo,
tá? E aí, dito isso, definido que a filosofia, pelo menos aqui, né, nesse exercício aqui, que é parcial, que é incompleto, que é, né, em constante movimento, né, porque a gente está o tempo todo aprendendo, mas até esse momento o que eu consigo enxergar é isso, e estou passando aqui para vocês. Então, a partir dessa definição aqui provisória, a gente começa a pensar como que a gente utiliza isso, né, no dia a dia. E eu vou dar vários exemplos aqui, né, de como que a gente pode utilizar isso para poder ampliar o raciocínio, ampliar a visão de mundo sobre muita coisa, né? Então vamos lá, tá? Vamos pegar aqui, né? Sim, antes ainda de falar sobre isso, dar esses exemplos, vale só mais uma ponderação aqui que na verdade já faz essa conexão com os exemplos, tá? Quando a gente pega, né? Eu falei que as palavras reflexão, pensamento crítico, que mais, né? Reflexão, pensamento crítico, conceito e teoria são palavras, né, que representam aí muito bem o que é a filosofia. E tem muita gente, já fiz vídeo sobre isso também, que fica naquela de, não, isso é uma coisa na teoria, outra é na prática. Eu já fiz um vídeo aqui ponderando alguns detalhes sobre isso, de que isso não se sustenta, né? Não existe nada feito pelo ser humano que não seja uma prática, né? Isso aí, não, teoria é uma coisa, prática é outra. Não, não é não. Não é não. Teoria é um tipo de prática, né? Só quem não pratica é o morto. O morto está ali, acabou, né? Não está praticando nada. Mas está vivo, está dormindo, está praticando alguma coisa, né? Então essa distinção não se sustenta e muitas vezes ela cria, na verdade, ela serve justamente para poder atacar o pensamento complexo. Ela serve para dizer, não, isso aí, né, isso é muito bonitinho na teoria, na prática é outra coisa. Então, assim, eu combato isso porque não se sustenta, né? Enfim, e aí quando a gente vai na história da palavra teoria, né, a palavra teoria significava no início contemplação, né? Então, contemplar um objeto. E aí você tem o pensador do Rodin, né, que é aquele cara que fica parado com a mão no queixo, e aí todo mundo, né, reproduz isso na orelha dos livros, né, colocando a foto ali assim, e isso é uma espécie de sinonímia, né, do filósofo, né? Assim, o filósofo é aquele cara que está ali parado com a mão no queixo olhando para alguma coisa. Então, isso dá uma ideia meio tosca de que a filosofia é uma coisa passiva e meio que out, né, da realidade, meio que fora do mundo, né? Entendeu? E eu também vivo combatendo isso porque isso, né, empobrece a visão sobre o que é a filosofia e cria um estereótipo ingênuo, tosco, né, e que atrapalha a entender o processo de maneira mais ampla, né? Então, assim, quando um filósofo quando ele para na mesa dele para escrever um livro sobre alguma coisa, ele está agindo, ele está fazendo alguma coisa, está praticando alguma coisa e está produzindo coisas aí que muitas vezes são muito mais relevantes do que, enfim, gente que está ali, né, suando e produzindo, às vezes, né, fisicamente, uma coisa que muitas vezes não chega nem perto da contribuição de um filósofo, né? Enfim, sem querer aqui desmerecer ninguém, mas, né, essa é a questão, tá? Então, às vezes, o sujeito está parado ali escrevendo, mas ele está produzindo algo tão dinâmico que gera movimentações e mudanças na sociedade muito mais amplas do que uma atividade física, né? Enfim, e aí é isso, né? Para além disso, a filosofia também foi percebendo isso com o tempo, né? O Sócrates não era um filósofo, ele não escrevia, né? Além de não escrever, ele andava pela cidade de Atenas ali, andava pela Grécia, enfim, né? Filosofando, né? Então, por quê? Porque o exercício da filosofia não está restrito ao corpo parado escrevendo, né? Como dá essa ideia aí, a estátua do Rodin lá, né, que ficou uma espécie de, né, virou uma espécie de clichê disso, né? Então, enfim, e aí você vê exemplos de filósofos, né, no século XX, por exemplo, que foram, né, voltaram para a rua, né? O Foucault, o Sartre, você vê aí fotos deles com
megafone na mão, participando de manifestações e tudo mais. E isso é uma amostra do quanto que a filosofia não se restringe ao livro, não se restringe ao texto, né? Ela é uma ação. E o próprio texto não se restringe, né, a uma perspectiva parada e inerte. Ele é dinâmico, né? Ele está em contato com o mundo o tempo todo, porque ele está sendo discutido na universidade, está sendo discutido, né, nas entrevistas, está sendo discutido, enfim, né, pelas pessoas que o leram e tudo mais, tá? Enfim, então a palavra teoria, né, e a gente tem um exemplo atual disso também, que é o Zizek, né, que é um filósofo esloveno, que ele vai em tudo que é lugar também. Ele foi no Occupy Wall Street, pegou o megafone e falou com todo mundo lá. Ele vai, né, enfim, ele está na mídia, e os filósofos hoje estão aí na mídia também, estão nas redes sociais. Então, quer dizer, essa ideia da filosofia como algo apartado do mundo não se sustenta, né? Nunca foi assim, mas hoje menos ainda, né? Então, enfim, e aí vamos dar alguns exemplos então do quanto que isso pode, né, ser utilizado, tá? Já falei do livro, né? Dei exemplos aqui, dei o exemplo do Deleuze, né? Mas você vê filosofia em várias outras instâncias, porque isso aí que a gente chama de reflexão, de crítica, né, de conceito mesmo, né, e de teoria, você pode ver num filme, por exemplo. Os exemplos mais evidentes são os grandes cineastas, né, o Godard, um Bergman da vida, o próprio Hitchcock, enfim, são filósofos do cinema, né? E tem muita gente, para além desses diretores que são, né, enfim, eminentemente ali, filósofos, você enquanto espectador pode ser filósofo quando você vê o filme, porque você pode ter uma conexão com o filme que não precisa ser só a do espectador que está ali curtindo, se divertindo. É legal também, né? Às vezes você, né, curtir só a cena, se emocionar e tal, mas dá para fazer os dois, dá para se emocionar e pensar também ao mesmo tempo, que isso ajuda você a se enriquecer como pessoa e muitas vezes a contribuir para melhorar ali a sua sociedade e tudo mais, né? Na pintura você vai ver também vários exemplos, né, de pintores filósofos, enfim, né, Cézanne, Van Gogh, o Picasso, vários pintores que estão ali produzindo reflexões através das imagens, né? Inclusive a própria arte, né, ganhou um certo apelido, né, numa certa época de vanguarda ali, que foi a arte conceitual, que você já percebe só nesse apelido que a arte ganhou ali, nessa definição ali histórica, que ela é também muito filosófica também, né? Enfim, o teatro também fez isso, né, várias e várias vezes na história da humanidade. São exemplos, o Artaud, que era um grande filósofo do teatro, e aqui no Brasil o José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina também, né? Esse próprio nome Oficina, ele também tem uma conexão com essa ideia do processo, da dinâmica do pensamento, né, enquanto ação. E na música, né? Na música o Brasil tem grandes exemplos aí de compositores e músicos filósofos, né? Dou aqui o principal exemplo deles, que é o Caetano Veloso, tá aqui, o Verdade Tropical do Caetano, né? Que é um filósofo, um cara que filosofa através das letras, né? Chico Buarque, outro grande exemplo, Gilberto Gil, enfim, né? E um sem número aí, até o rock, né? E muita gente tem preconceito com o rock. O Legião Urbana tem várias reflexões interessantes, né? Enfim, Engenheiros do Havaí, muita gente bacana aí, né, produz filosofia através da música, né? Enfim, porque é isso, né? A filosofia, ela potencialmente está em todos os lugares, tá? Vou dar mais exemplos aqui. Ó, o Ferreira Goulart, esse livro aqui dele, né, em alguma parte alguma, tem vários poemas aqui que são filosóficos, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, né? Vamos lá. Na página 40, Perplexidades é o nome do poema, né? A parte mais efêmera de mim é esta consciência de que existo, e todo o existir consiste nisto. É estranho, e mais estranho ainda me é sabê-lo, e saber que esta consciência dura menos que um fio do meu cabelo. Ele vai brincando ali, então ele está
filosofando, através do verso, através da poesia, né? Então, enfim, né, como esse aqui, tem milhares de outros livros de filosofia, milhões de poemas que são, né, exercícios de reflexão, de pensamento crítico, né, mesclados ali com essa coisa estética da beleza, né, da rima. Então, quer dizer, você pode produzir filosofia através de um poema também, né? Você pode fazer isso através de um romance, está aqui, né, o romance da Paula Oloy-Charach, As Teorias Selvagens. Inclusive, esse livro aqui, para além de ser um romance né, filosófico, ele coloca em questão a própria ideia de uma teoria, né, exercitada no cotidiano, né? Então, esse romance me interessou bastante por conta disso também, né? As teorias selvagens são essas teorias que a gente está o tempo todo exercitando no cotidiano, né? E a Paula, né, evidentemente, ela deu o nome aqui à minha gatinha agora nova, né? Então, mais um motivo para citá-la. E vocês podem também ver isso através dos contos, né? Tá aqui o Sérgio Santana, escritor carioca, né, brasileiro, fenomenal, e é um cara que estava o tempo todo filosofando, né, através dos contos, dos romances, enfim. E esse livro aqui, que foi o último dele, né? Ele faleceu, infelizmente, agora há uns 2 anos por conta da Covid. E esse livro aqui, o Conto Zero, é não apenas um livro de contos filosófico, mas um livro de contos que problematiza filosoficamente a própria produção do conto, que é uma tendência da arte moderna e contemporânea, mais própria contemporânea, né? É a tal da metalinguagem, né? Que é o campo de pensamento que produz pensando sobre o próprio campo de pensamento, né? Então, enfim, isso é filosófico em essência, né? Então tá aqui o Sérgio Santana também. Você pode fazer isso através das crônicas. Tá aqui o Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo, né? E ler o mundo é muito isso que a gente faz filosofando, né? Então esse grande livro aqui do Afonso Romano também é um livro de crônicas e é um livro de filosofia através das crônicas, né? Você pode fazer através da arte, né? Já dei vários exemplos aqui, música, teatro e tal. E tá aqui esse livro que é o Caos, né? Do Hakim Bey, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, né? Que é isso, é essa teoria selvagem da Paula Oloy-Charach, que é isso aqui, né? É esse exercício de produzir críticas no cotidiano, intervenções ali, né, na vida urbana, que problematizem certas questões ou que gerem meramente ali algum tipo de questão, né, para as pessoas pensarem. Então, né, a arte ela é muito filosófica também, né? A gente está aqui falando de 1001 utilidades da filosofia e essa é mais uma delas, né? Olha só, esse livro aqui muito legal também, que eu li tem uns 2 ou 3 anos aí, A Filosofia de Lost, tá vendo? De um italiano chamado Simone Regazzoni, tá vendo? Ele analisa aqui vários elementos filosóficos da série Lost, aquela série, né, que ficou famosa aí, né, há mais de 10 anos, enfim. Que é a galera que cai lá de avião numa ilha e eles têm que, enfim, resolver várias questões. E aí o Simone Regazzoni analisa aqui e mostra vários elementos filosóficos possíveis dentro dessa série, que é uma série de televisão, né? Então, enfim, você vê que a filosofia está ali também, né? Tá aqui mais um exemplo, né? O Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Ela é uma filósofa judia, alemã, foi para os Estados Unidos, e aí o Eichmann foi capturado, ela foi lá cobrir o julgamento, quer dizer, ela foi como jornalista, né? Como, enfim, né, espectadora de um julgamento, mas ela estava ali também pensando criticamente sobre aquele processo, sobre as falas, né, e traz para a gente aqui uma série de reflexões importantes sobre aquele momento ali, aquele evento histórico, né, dos mais importantes aí do século XX, né? Então você está num julgamento ali, num júri, enfim, você pode fazer filosofia também, e a própria existência do júri, né, a própria existência do direito, o direito nasce da filosofia, né? O direito ele é produto, né, da reflexão dos filósofos até chegar ao ponto de dizer, olha só, a gente precisa criar aqui uma instância de mediação social para resolver os problemas
que não seja a mediação da violência, que não seja a mediação do, né, do cada um por si, e que fique ali, né, minimamente razoável, né? Isso é filosófico. O direito ele é, né, produto da filosofia, né? E aí, para finalizar, dou aqui alguns exemplos, tá, de autores que fazem muito isso, né? No Brasil, um dos melhores é o José Miguel Wisnik, e aí deixo os 3 livros mais importantes dele aqui com vocês de dica. Esse aqui, O Maquinação do Mundo, que é um livro que ele usa a filosofia para analisar alguns poemas do Drummond em conexão com a evolução da Vale do Rio Doce, que nasceu na mesma cidade do Drummond. Quer dizer, olha só, né? A poesia servindo para analisar o papel de uma empresa, um papel destrutivo de uma empresa, através de poesias, né? Mais uma sacada interessante da filosofia e do Wisnik, né? Ele analisa aqui o futebol, tá aqui o Veneno Remédio, né? Ele analisa o Brasil através do futebol e o futebol através do Brasil, quer dizer, tá vendo, né? Tem muita gente que diz, não, futebol, isso é o ópio do povo, né? Toda pessoa que fala isso para mim, eu digo, olha só, dá uma lidinha no livro do Wisnik, tá, o Veneno Remédio, que você vai ver que não é não, entendeu? Essa ideia aí, né, esse simplismo tá na sua cabeça, tá na cabeça de quem vê o jogo só como uma mera, né, um mero pão e circo ali para divertir as massas, né? Mas você não precisa aderir a isso, você pode pensar além. E tá aqui esse trabalho do Wisnik fantástico para provar isso, tá? Então, enfim, e o terceiro livro do Wisnik que eu cito aqui é esse aqui, O Sonho e o Sentido, uma outra história das músicas, que ele usa a filosofia para refletir a música, a história da música clássica, da música, né, atonal, enfim, e aí do século XX ali, né, enfim. Tem muita coisa interessante aqui que é a filosofia servindo para poder olhar para a música de uma forma mais ampla, né? E, enfim, a gente pode escutar a música ali, né, num exercício de mero, né, gozo, vamos dizer assim, né, de mero prazer, mas também pode parar e pensar a respeito, né? Nada impede, tá? E ele faz isso aqui de uma forma brilhante, tá? E para finalizar, os dois últimos exemplos, porque é isso, né, as 1001 utilidades da filosofia, né? A filosofia serve também para pensar, por exemplo, esses novos cenários virtuais aí que a gente está vivendo, cibernéticos, enfim, né? Um exemplo é esse livro aqui, o Cyberpunks, né, do Julian Assange, que são entrevistas do Julian Assange, mais 3 feras aqui do mundo dos hackers. E, enfim, inclusive o Lula agora fez uma manifestação bacana, filosófica, tá, sobre o Julian Assange, solicitando ali que se reveja essa questão, porque ele está preso lá por denunciar crimes de Estado, né? Então, enfim, o Julian Assange é um dos grandes filósofos que a gente tem no mundo contemporâneo, tá? E esse livro aqui mostra bem isso, tá? O Cyberpunks. Aliás, o movimento punk, né, que nasce dentro da música, ele é, de certa forma, uma lógica crítica ali, né? Um exercício filosófico por dentro do movimento musical, mas que se expande para outras áreas da vida ali, né? Da vida urbana e da vida de maneira geral, né? E por último, deixo aqui o exemplo do livro do Ciro Gomes, né? Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que é um livro de filosofia política, né? É um livro que ele reflete, enfim, vários dados sobre a economia, sobre o Estado brasileiro, e faz análise comparada com outros países, e essa análise comparada é essencialmente filosófica, né? Porque você está ali comparando, ponderando, né? E mostrando, ó, aqui funciona dessa maneira, aqui não, né? Se tentou várias vezes aqui não deu certo, aqui deu. Então, quer dizer, isso é crítica, é pensamento crítico, é reflexão, é conceituar as coisas, teorizar sobre, e ir apresentando aqui os casos, né, e tudo mais. Exemplos são importantíssimos também no trabalho filosófico, tá? Então, enfim, vocês podem ver que a filosofia tem 1001 utilidades, né? A gente pode utilizar para analisar tudo, né? Para refletir sobre tudo. Você não precisa fazer isso toda hora, né? Você está ali comendo feijão, né? Então não precisa fazer isso. Mas você pode fazer isso sempre que você tiver vontade, sempre que você estiver ali, porque isso ajuda você a ampliar a sua visão de mundo, tá? E a gente está precisando muito disso no Brasil atual, né? Inclusive com esse restalho do bolsonarismo que ainda existe aí, e que é uma coisa que a gente precisa continuar pensando, né, filosoficamente.
Beleza, pessoal? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Fui.